Amados irmãos, muito boa noite a todos. Eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Agradeço também ao honroso convite da direção do nosso seminário para poder fazer parte dessa semana teológica. Muito bem, meus amados irmãos, o tema que me foi solicitado é que eu faça uma análise do sexto mandamento e também faça uma abordagem acerca de um tema extremamente relevante, atual e discutido, que é a questão da pena de morte. E eu pretendo analisar esse assunto fazendo uma análise bíblica e também tomarei alguns aspectos da nossa confessionalidade. Muito bem, eu espero, ali está projetando, né? Na parte introdutória do nosso assunto, eu gostaria aqui de fazer algumas afirmações e também levantar algumas perguntas que hão de ser a guisa do nosso estudo dessa noite, né? Então, eu começo afirmando que, de fato, a impunidade tem aumentado cada dia mais, isso é um fato notório, basta que nós acompanhemos o noticiário, tiremos um tempo para assistir à televisão e nós haveremos de ver que, de fato, a impunidade, a criminalidade, a violência aumenta cada dia mais. Algumas das nossas capitais, elas estão entre as mais violentas do Brasil, e isso é um fato inegável. E a pergunta que eu faço diante dessa realidade é a seguinte: será que as nossas leis são suficientemente duras a ponto de corrigirem ou de inibirem a desordem social? Uma segunda pergunta: seria a pena de morte uma punição justa e até necessária em nosso contexto brasileiro? Então, este é um assunto polêmico que apresenta dificuldades. Eu creio que talvez até justamente pelas dificuldades, creio que os irmãos foram atraídos essa noite a vir aqui, e algumas questões precisam ser levantadas e respondidas em nosso estudo sobre o assunto. Eu destaco aqui, então, 3 perguntas que eu julgo serem as mais importantes para a abordagem do nosso tema. Primeiro, a Bíblia proíbe, ordena ou autoriza a pena de morte? Segunda questão: a pena de morte seria justamente aplicável e promoveria a segurança em nosso contexto social? Ou seja, seria ela aplicável no Brasil? Seria ela uma proposta válida de acordo com as nossas leis? Por último, quem seria responsável pelo julgamento e aplicação da pena capital? O Estado tem condições de o fazer? Estaria o Estado bem aparelhado para este fim? Muito bem, então, o objetivo do nosso estudo dessa noite é esse. A proposta dessa palestra é de estudarmos o tema, assumindo que a Bíblia nem ordena, nem proíbe a pena capital, mas a permite. É muito importante que vocês guardem essa definição aqui, como dispositivo punitivo, caso o nosso país decida adotá-la, e que ela ameniza a criminalidade em nossa sociedade, e isso é um dado comprovado. Se você olhar as estatísticas dos Estados Unidos, enquanto a pena capital ela foi aplicada na maior parte dos estados, os índices de criminalidade eram bem menores. A partir do momento em que a pena capital ela foi abolida em alguns estados, é impressionante o número e o crescimento da violência, da criminalidade, do homicídio e morte. Muito bem, como eu apresentei na introdução, eu fiz essa pergunta e volto a ela agora. A Bíblia proíbe a pena de morte? Então, a Bíblia, como única regra de fé e prática, proíbe, ordena ou autoriza a pena de morte? Essa é a nossa pergunta aqui. E a resposta é a seguinte: mesmo na leitura superficial do Antigo Testamento, encontraremos a ordenança de matar pessoas seguindo alguns critérios da lei civil de Israel, entregue por Deus a Moisés. Não há proibição contra a pena de morte na antiga aliança. E isso é um fato bem claro. Os irmãos hão de se lembrar
que de fato nós sabemos que existem 3 tipos de leis que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos a lei moral, vou falar um pouco dela mais à frente. Nós encontramos as leis cerimoniais, que eram leis que foram instituídas por Deus com vistas a ordenar a forma como o povo deve adorar ao Senhor. As leis cerimoniais também tinham o propósito de mostrar ou de revelar a santidade, a grandeza, a majestade do nosso Deus, e nós tínhamos leis que Deus deu especificamente para o seu povo, para Israel, que são as leis civis. Algumas dessas leis civis, de fato, elas partem de princípios da lei moral, ou seja, essas leis civis, elas existiram a partir dos fundamentos da lei moral que Deus já havia outrora dado ao seu povo. Também pretendemos falar um pouquinho mais sobre esse assunto à frente. Como eu disse também, nosso objetivo é fazer uma abordagem do 6º mandamento. E o 6º mandamento, os irmãos bem sabem, não matarás. Conforme está em tela, todavia esta lei não significa a proibição de toda a morte como sentença penal. Esse é o pressuposto que eu defendo aqui também nessa palestra. Nós temos uma questão que é uma má tradução do verbo rachar. E eu coloco aqui em tela, pode-se perceber que a palavra hebraica rachar, traduzida por matar, não expressa a força e significado do verbo original. Uma melhor tradução seria não assassinarás. Assim, deve-se considerar que a proibição do 6º mandamento é contra o assassinato ou a vingança pessoal, não é uma proibição da execução penal de um criminoso pelo governo instituído por Deus. E esse é um ponto muito importante. Algumas pessoas que são contra a questão da pena de morte dizem assim: olha, eu sou a favor da vida. Deus é a favor da vida. E justamente a instituição desse mandamento tem como propósito a preservação da vida. A palavra de Deus ela é clara nesse sentido quando nós entendemos que se alguém tirar a vida de outrem sem causa, sem razão, por motivo fútil, essa pessoa deve pagar com a sua própria vida o fato de ter tirado a vida de outrem. Dessa forma, a pessoa então tomada pelo temor da punição, ela jamais atentaria contra a integridade física do seu irmão, do seu próximo. Então, quando Deus institui esse mandamento, o objetivo de Deus, eu gostaria que isso ficasse claro a todos vocês, é pela preservação da vida. Nós hoje vivemos uma sociedade que inverte os seus valores, na qual muitas vezes o criminoso, o assassino, tem mais privilégios do que a família da própria vítima. Deus ele nos mostra claramente que a vida foi sempre e sempre será de suma importância. E por isso ele deu essas leis ao seu povo, a fim de que a vida fosse preservada, pois a vida ela é sagrada. Como eu disse também na introdução, eu pretendo fazer algumas considerações à luz dos nossos símbolos de fé. O catecismo maior, o catecismo menor e o texto da confissão de fé de Westminster. O catecismo maior de Westminster tem a seguinte pergunta: quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? E nós temos então a resposta a essa pergunta. Os pecados proibidos no 6º mandamento são: 1. O de tirar a nossa vida ou de outrem, exceto, e aqui é que eu chamo a atenção dos irmãos para o nosso símbolo de fé, que são justamente esses excetos aqui que nós vamos destacar. Exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Vou repetir e guardem bem isso. Exceto no caso de justiça pública, ou seja, os nossos próprios símbolos de fé entendem que, no caso de um país adotar a pena capital, esse dispositivo legal, ele é aceito pelas Sagradas
Escrituras. Guerra legítima, a guerra legítima é sempre quando um país ele é atacado. Então a gente entende a questão de guerra legítima na questão da defesa ou na defesa necessária. Lendo aqui o restante do texto. A negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, ou o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Depois os irmãos em casa podem ler os textos que fundamentam o posicionamento de nossa igreja, aquilo que nós confessamos. Eu quero também rapidamente considerar com os irmãos os casos em que a pena de morte ela era aplicada na antiga aliança. Então vejamos então em que casos a pena de morte ela era aplicada na antiga aliança. No assassinato premeditado. Ou seja, se alguém de forma fria e calculada tirava a vida de outro, essa pessoa ela recebia a pena capital. Isso está em Êxodo 21, de 12 a 14. No segundo caso também de sequestro. O sequestrador também ele pagava com a sua própria vida. Êxodo 21, 16. Depois essa lei ela é repetida em Deuteronômio 24, 7. No caso de adultério, Levíticos 20, de 10 a 21, tanto o adúltero quanto a adúltera, ambos, no caso, eles eram apedrejados e mortos conforme a lei civil. E Deuteronômio 22, 22. No caso de incesto, também, texto seguinte ali, Levíticos 20, versículos 11 e 12, e no versículo 14, também a pessoa que praticava o pecado do incesto, essa pagava com a sua própria vida. Um outro caso também era a bestialidade. A bestialidade é o relacionamento sexual com animais. Então, Êxodo 22, 19, Levíticos 20, de 15 a 16, essa pessoa também, ela pagaria com a sua própria vida. É lamentável, abro aqui uma nota de rodapé rápido, é lamentável pensarmos hoje que temos projetos de lei no Congresso que pretendem defender, legalizar essa prática. Continuando aqui, no caso de desobediência aos pais também, os filhos rebeldes, estes pagavam com a sua própria vida. Vejam isso em Deuteronômio 17, 12 e depois também Deuteronômio 21, de 18 a 21. Ferir ou amaldiçoar os pais. Veja que interessante. No caso, de fato, de um filho ser pego amaldiçoando os seus pais, tendo duas testemunhas, esse filho ou filha era condenado à morte. Isso nós encontramos em Êxodo 21, 15, Levíticos 20, 19, Provérbios 20, 20, Mateus 15, 4 e Marcos 7, 14. Rapidinho uma palavra sobre esse slide. Esse slide já está com o nosso diretor, reverendo Evandro. Depois, se os irmãos quiserem, ele pode disponibilizar para que depois vocês possam ler com mais calma essas referências. No caso também de falsas profecias, o falso profeta, ele era arrastado para o meio do arraial, e esse falso profeta também, ele era apedrejado e morto. Deuteronômio 13, de 1 a 10. No caso de blasfêmias, que era também um pecado contra a santidade de Deus, em Levíticos 24, de 11 a 14, e Levíticos 16, 23, essa pessoa também recebia a pena capital. No caso da profanação do sábado, a quebra do sábado, também essa pessoa ela pagava com a sua própria vida. Êxodo 35, 2, números 15, 32 a 36, e no último caso aqui,
os sacrifícios aos falsos deuses. No caso da idolatria, também essa pessoa pagava com a sua própria vida. Isso está em Êxodo 22, 20. Quero só relembrar aos amados irmãos que de forma nenhuma estou defendendo a aplicação da pena de morte nesses casos. Só quero mostrar aos amados irmãos que essas leis, elas pertenciam a Israel como nação, foram dadas por Deus ao seu povo com o objetivo, primeiro, do cuidado para com o próximo e também da preservação da santidade do nome do nosso Deus. Então, nesses casos, segundo a legislação de Israel, essas leis, elas eram aplicadas. Eu já disse aos amados irmãos, rapidinho também aproveitar para explicar, que nós temos as 3 leis na Bíblia: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial, ela foi abolida. Em Cristo Jesus, todos os sacrifícios, o sacerdócio da antiga aliança, ele foi abolido. Por isso que nós, quando chegamos à igreja, já não trazemos mais animais, nós não temos mais sumo sacerdote para apresentar as ofertas, porque o sacrifício de Cristo Jesus, ele foi e ele é perfeito, e não há necessidade dele ser repetido. Então, todos os sacrifícios, todos os rituais litúrgicos e cerimoniais da antiga aliança tinham como propósito apontar para a obra de Cristo e também expressar a majestade e a glória de Deus. As leis civis também, elas não são aplicadas para os nossos dias hoje. Na antiga aliança, Deus havia escolhido para si um povo, Deus constituiu uma nação para si, que foram os judeus, os israelitas. Na nova aliança, Deus se relaciona com a igreja, e a igreja ela é um conjunto de vários povos e nações. As leis civis, elas têm hoje para nós a finalidade de mostrar alguns princípios que servem para nós como base para o entendimento acerca da vontade de Deus, mas não tem para nós validade essas leis, as leis civis que Deus deu para Israel, ok? Muito bem. O objetivo da pena de morte no Antigo Testamento. Eu quero destacar aqui, meus amados irmãos, que a pena de morte, ela pelo menos tinha 2 objetivos no Antigo Testamento. Primeiro, a intenção da pena de morte no Antigo Testamento era de frear os pecados sociais de um povo que viveu mais de 400 anos como escravo, influenciado pela cultura pecaminosa egípcia e sem uma referência clara da justiça divina. Então nós precisamos lembrar que o povo de Israel ficou por 400 anos no Egito, recebendo toda aquela carga cultural, toda aquela influência pagã e idólatra. Eles não saem da terra do Egito um povo santo, um povo puro, um povo conhecedor dos princípios de Deus. Havia a necessidade de Deus moldar o caráter do seu povo, e Deus molda o caráter do seu povo através das suas leis. E por último, Deus ordenou a pena de morte na lei porque Ele é soberano sobre tudo e sempre justo juiz em punir. Então, o segundo objetivo também era mostrar esse caráter santo e puro de Deus. Então, é importante, meus amados irmãos, que nós compreendamos o valor da lei também nesse sentido. Fazer aqui rapidamente uma aplicação. Nós conhecemos o caráter santo e puro de Deus à medida em que nós conhecemos as suas leis. E se por um lado as leis revelam o caráter santo e puro de Deus, as leis também, elas revelam a nossa pecaminosidade, a nossa iniquidade e a necessidade que temos de buscar um mediador que é Cristo Jesus, pois só Ele cumpriu as leis morais perfeitamente. Eu quero fazer aqui uma citação de um teólogo, Van Ness, e ele faz uma análise interessante acerca do processo e aplicação dessa lei. Ele diz o seguinte: lendo o Antigo Testamento, revela que se aplicavam proteções evidenciais e processuais para abordar casos que mereciam a pena de morte. Essas medidas incluem a proporcionalidade, os irmãos acompanhem isso lá em Êxodo 21, 23 a 35,
a certeza da culpa estabelecida por duas testemunhas. É importante aqui que ninguém era condenado à pena capital sem que de fato houvesse o testemunho de duas pessoas. O crime precisava ser de fato comprovado. Rapidinho aqui, deixa eu abrir só uma nota. Na antiga aliança, nós temos algo que é bem interessante, que são as chamadas cidades-refúgios. Eu creio que vocês já leram algo sobre isso, né? Que poderíamos, com as suas devidas, com os devidos cuidados, fazermos uma comparação hoje com o sistema penitenciário, a cadeia. Nessas cidades-refúgio, ficavam ali as pessoas que estavam em processo de julgamento. Ou seja, não se havia ainda comprovado a questão do crime, e para que essa pessoa ficasse protegida da figura do vingador de sangue, essa pessoa então ela ia para a cidade refúgio até que se comprovasse a sua culpa ou a sua inocência. Então, é importante que nós entendamos, por isso que eu falei que as leis civis servem para nós como princípio, para nós entendermos a questão da nossa sociedade, que a cidade-refúgio não era punitiva, não tinha como objetivo reformar o caráter do transgressor como as cadeias, como o sistema penitenciário hoje tem, pelo menos em tese, porque na verdade a gente sabe que muitas vezes um criminoso ele vai para a cadeia e sai de lá pior ainda. Então é comum a gente ouvir que na verdade o sistema penitenciário ele não reforma ninguém, pelo contrário, ele prejudica a formação e a construção do caráter de um homem. Então as cidades-refúgios elas tinham esse caráter na antiga aliança, esse propósito de fazer com que a pessoa que estava em processo, que estava sendo averiguada, ela ficasse ali aguardando a sentença dos anciãos de Israel. Mas caso de fato fosse comprovada a sua culpa por duas testemunhas, provas fossem claras, essa pessoa então, tendo cometido aqueles crimes que nós apontamos anteriormente, ela pagava com a sua própria vida. Uma questão também, eu vou voltar aqui ao ponto que fala sobre a proporcionalidade. É muito interessante na antiga aliança a questão de como a pessoa pagava pelos seus crimes. Por exemplo, se ela tomasse essa garrafa de uma outra pessoa, ela teria que devolver essa garrafa e, no caso, se o prejuízo fosse maior, 2 garrafas. Resolvida a questão, ponto final, encerra-se ali o processo. Mas é claro que nos casos como nós vimos, essa pessoa então ela não teria a possibilidade de restituição, ela teria que pagar com a sua própria vida. Então, em alguns casos, a pessoa ela não ia para a cadeia, ela não cumpria a pena, mas ela restituía aquilo que ela havia tirado de uma outra pessoa. Vou continuar aqui então a leitura do slide. Eu parei sobre a intencionalidade, em Números 35, 22 e 24. As provisões processuais incluíam as cidades-refúgio, que protegiam o acusado até o momento de julgamento. Se você quiser ler o que eu falei sobre cidade-refúgio, você tome nota, leia depois em casa, Números 35. A responsabilidade individual, Deuteronômio 24, 16. A justiça do procedimento legal, independentemente do status econômico do acusado dentro da comunidade, Êxodo 23, versículos 6 e 7, e a limitação da ordem de se aplicar a pena de morte, Ezequiel 33, 11. Uma implicação aqui. Aqui vemos Deus estabelecendo a ordem e a sua santidade e justiça no meio do seu povo. Ao matar ou causar dano grave, o assassino perderia o direito à vida. Moisés declarou que quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Só relembrando, amados irmãos, que este princípio básico para a aplicação da morte, anteriormente ordenado por Deus a Noé, após o dilúvio, Gênesis 9, 6. Ou seja, esse princípio se deu na chamada aliança noética.
Lembremos que lá em Gênesis capítulo 6, por causa da violência e da maldade, os irmãos vão de se lembrar, Deus resolveu punir a humanidade. E Deus puniu a humanidade com as águas do dilúvio. Após o dilúvio, baixam-se as águas, Noé e a sua família saem da arca e Deus estabelece uma aliança com Noé, com a sua casa e a sua família. Essa é a aliança noética, e um dos termos da aliança noética é o que nós encontramos em Gênesis 9, 6. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Notem vocês que esse princípio antecede a lei civil, a lei que Deus deu ao seu povo. Então, toma-se esse princípio e Israel estabelece a lei civil. O uso das leis civis de Israel hoje, eu falei um pouquinho sobre essa questão da validade dos princípios, mas eu quero me ater um pouco mais acerca desse assunto agora. A lei civil e cerimonial entregue a Israel não é válida para hoje, embora o princípio moral ou a lei moral tenha sua continuidade no Novo Testamento. Isso significa que não podemos interpretar as ordens de execução como estão no Antigo Testamento e aplicá-la literalmente hoje. Foi o que eu disse. Aquelas leis serviram para o povo de Israel. Elas tiveram seu propósito na história, nós não podemos pegar e aplicar literalmente aquelas leis. A gente tem que se perguntar, o que nós podemos aprender com ela? Quais são os princípios que essas leis nos ensinam? Então, fazendo uma brevíssima análise do que vimos até agora, nós aprendemos sobre a santidade de Deus, a preservação da vida e quão sagrada é a vida diante do nosso Deus. As leis civis regularam Israel enquanto nação teocrática, e as leis cerimoniais tiveram validade, como eu já disse anteriormente, até a morte de Cristo. O uso das leis morais. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos que nós estamos estudando durante toda essa semana teológica, tem plena validade para hoje. Se as leis civis e as leis cerimoniais elas terminaram, no que concerne a questão da sua validade, as leis morais elas estão em pleno vigor nos dias de hoje. Assim, os juristas brasileiros poderiam, como no passado fizeram, se valer dos princípios absolutos das Escrituras Sagradas para formular as doutrinas penais, decidindo por um sistema judiciário por princípios bíblicos e menos antropocêntricos. Seria muito bom se isso acontecesse. Se os nossos juristas pudessem voltar para as Escrituras e, à luz das Escrituras, estabelecessem leis para o nosso país. Tomara isso possa acontecer um dia. O princípio moral para se criar uma lei que exige a morte do criminoso é atual. Eu defendo isso. E teria autorização tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Uma das questões que as pessoas contrárias à pena de morte afirmam e alegam é que a questão da pena de morte ela apenas teve valor ou ela teve apenas função no Antigo Testamento, o que não é verdade. Pretendo mostrar aos amados irmãos que também a pena de morte, a pena capital, ela esteve presente na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a pena de morte continua como uma prática comum, no entanto, aplicada pelo Império Romano e não mais pelos juízes de Israel. Vamos parar para pensar aqui rapidinho uma questão importante. Seriam os juízes de Israel, ou eles foram íntegros o suficiente para a aplicação da pena capital? Os reis de Israel foram todos estes homens justos, íntegros, com condição moral de aplicar a pena capital? Teria sido o Império Romano justo em todos os seus juízos?
para a aplicação da pena capital? Nós podemos observar que em todas essas questões o Estado nunca foi perfeito. O Estado sempre foi constituído de juízes falhos, de reis que não eram íntegros e nem tampouco honestos. Mas nem por isso deixou Deus de revogar esse direito ao Estado. Vejam só como é interessante de pensar nisso. Vou continuar aqui. O Sinédrio de Jerusalém participava do processo de condenação, levantando as provas, fazendo a denúncia e entregando o criminoso às autoridades romanas para a sentença final e execução do criminoso. A partir daí, dentro da hierarquia de governo romano, desde a administração municipal até o governador da província. Se fosse um nativo julgado, a sentença terminaria na opinião do governador. Se o réu fosse cidadão romano, poderia recorrer à última instância apelando a César, ou seja, seria julgado pela república ou pelo próprio imperador. Deixa eu dar aqui alguns exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Jesus ele valida a pena de morte com a sua própria morte. Isso fica bem claro em Atos 2, 22 a 24 e Atos 4, 26 a 30. Paulo, em Romanos 13, de 1 a 5, um texto bem conhecido, fala do uso da espada pelo magistrado em punir com a morte. E a figura da espada que nós encontramos ali em Romanos 13 não era apenas um objeto de enfeite, mas quando Paulo está falando sobre a questão do uso da espada, o que Paulo está dizendo é sobre a possibilidade mesmo do Estado tirar a vida do criminoso, punir com a pena capital o transgressor. Ele mesmo, durante o seu julgamento, se sujeita à pena capital, ele mesmo diz isso, caso merecesse. Se você quiser, acompanhe isso em Atos 25, de 8 a 11. Então, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, se vocês de fato provam e acham que eu mereço a pena capital, eu me submeto a ela. Sabemos pelos relatos históricos que o apóstolo Paulo foi executado sob a ordem do imperador Nero, isso por volta do ano 64. Segundo a tradição, todos os apóstolos, com exceção de João, foram executados. Atos capítulo 12, de 1 a 3, Tiago foi passado ao fio da espada. A pena de morte produziu os mártires da igreja, e o seu sangue, os meus alunos já ouviram várias vezes essa frase, foi a semente missionária para a expansão do cristianismo primitivo. Conclusão aqui. Concluímos que a Bíblia nem ordena e nem proíbe a pena capital, mas a permite como dispositivo punitivo, caso o nosso país decida adotá-la. Esse é o ponto que eu defendo. Assim, podemos protestar a seu favor, caso entendamos que seja necessário a aplicação de penas mais rígidas, como a pena de morte, em nossos tribunais. Relembrando, então, os pontos principais do que vimos nessa noite. A pena de morte promove a vida de quem quer viver. O não matarás, que está ali no 6º mandamento, é uma advertência para quem não quer se tornar um assassino. Eu espero que doravante os irmãos, ao lerem ali o mandamento, lembre-se que a expressão melhor ali é não assassinarás. Isso significa que se o indivíduo matou, perdeu o direito de viver. A autoridade instituída por Deus tem o dever de proteger com a espada e com este mesmo instrumento punir o criminoso, impedindo-o de ser uma possível ameaça aos cidadãos. O objetivo do Estado, de fato, é proteger o cidadão, é defender o cidadão, não criar leis
e defender o criminoso e o assassino. Muito se fala sobre os direitos humanos, mas esses direitos humanos hoje, infelizmente, estão restritos apenas aos criminosos, mas não ao cidadão de bem. Relembrando ainda, a pena capital não é algo realizado por vingança familiar, nem sem critérios objetivos da gravidade do crime em que se dará a condenação. Isso ficou bem claro quando nós vimos alguns exemplos em que a pena capital ela era aplicada no Antigo Testamento. A sentença será dada pelo Estado, um juiz especializado, leis específicas e sobre um crime doloso e hediondo em que envolve assassinato ou desonra com dano irreparável do indivíduo, como, por exemplo, a questão do estupro. Talvez alguém seja contra a pena de morte no Brasil, e eu creio que provavelmente alguns de vocês estão com o coração inquietos ao ouvir essa palestra, principalmente pensando em nosso contexto atual. Talvez alguém seja contra a pena de morte no Brasil, argumentando que sempre é possível o inocente morrer injustamente. E, de fato, este é o melhor objeção à pena capital. Todavia, a resposta a este argumento é satisfatoriamente dada por Gordon Clark, quando ele questiona: a pena de morte é inviável pela possibilidade de erro judiciário, ou o erro do judiciário deve ser minimizado ao máximo. A continuidade de crime deve ser garantida por leis. O sistema legal brasileiro deve ser aperfeiçoado e corrigido. É isso que cremos, e eu creio que é isso que nós precisamos defender, e não afrouxar as penas por ele ter falhas. Em outras palavras, é o que Gordon Clark apresenta nas suas perguntas acima. 3 motivos deveriam nos levar a considerar como necessária a aplicabilidade da pena de morte em nosso sistema judiciário. Primeiro, a influência geral, ou seja, a teoria de que quando uma pessoa é castigada, outros criminosos em potencial estariam menos dispostos a cometer os mesmos crimes. É interessante esse fenômeno, podemos dizer, já no Brasil. A partir do início do governo atual, pelo seu discurso de rigidez ao combate ao crime, a criminalidade, segundo algumas estatísticas, já tem diminuído. Então, interessante é observarmos que não é abrandando as leis ou afrouxando as leis que nós vamos proteger o cidadão de bem, mas pelo contrário, quanto mais rígidas e severas forem as leis, mais seguro estará o cidadão de bem. 2. A influência específica, que é a teoria de que um criminoso castigado não cometerá mais crimes estando morto. Isso é óbvio. Não tem como ele voltar a praticar os seus crimes. E a retribuição legal, isto é, a teoria de que o crime exige um castigo com uma pena que lhe seja proporcional. A pena de morte supre perfeitamente estas exigências. Para refletirmos, para irmos para casa pensando sobre aquilo que nós ouvimos. Primeiro, se um ladrão entrasse em sua casa, estrupasse e matasse os seus familiares, seria uma pena suficientemente justa a sentença a alguns anos de prisão? Segunda pergunta para nós pensarmos. Aceitando que o Estado, como autoridade, é instituído por Deus, e isso nós não podemos negar. Está lá em Romanos 13, de 1 a 7, toda a autoridade é instituída por Deus. O homem de bem, ele não deve temer a autoridade,
Quem teme a autoridade é o homem mau, é o criminoso. Mas um homem de bem não tem o que temer o Estado. E que ele, o Estado, é portador da espada, isto é, instrumento de pena de morte, pois, olha só a expressão bíblica, que interessante, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, versículo 4, a segunda parte ou a parte B do versículo. Veja como a Escritura apresenta o Estado. O vingador, ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, analisando biblicamente, a função do Estado, à luz das Escrituras, é essa: castigar aquele que pratica o mal, sendo um ministro da parte de Deus para este fim. Ele, o Estado, não se torna injusto ao negar-se a executar a pena capital sobre as que merecem. Ou seja, se o Estado deixa de cumprir a sua função, não seria ele negligente? Claro, analisando isso dentro da ótica divina, de acordo com os princípios bíblicos. 3. Se existisse a aplicação da pena de morte em nosso sistema penal, seria possível que houvesse menos grupos de extermínio, execução por parte da polícia, vinganças entre famílias e outros efeitos colaterais causados pela omissão e impunidade? Ou seja, todos nós sabemos que existem hoje esses grupos que agem de forma clandestina na ilegalidade. Se o Estado cumprisse a sua função, provavelmente esses grupos diminuiriam consideravelmente. Que a gente possa refletir sobre esses aspectos. Amém? Muito bem. Reverendo Evandro, eu sou o pastor Jackson. Não sei se vai ter tempo para perguntas? Oi. Está meio cortando aqui, se tiver um outro sem fio. Então vamos lá. Oi, isso. Vamos abrir então, irmãos? Quantas perguntas podemos ter? Pedir para o Seminarista Marcos levar esse microfone aqui para alguém que levantar a mão. Quem vai ser o primeiro? Lá atrás, irmão Marcos. Presbítero lá de Conquista do Oeste, Mato Grosso. Pastor Santarelli, na visão do senhor, o nosso país, como a gente tem visto, as últimas atitudes do nosso judiciário, né, do nosso Supremo, vamos dizer assim, que é a nossa instância maior da justiça. O senhor acha, no entendimento do senhor, que nós teríamos condições de aprovar uma lei dessa natureza no nosso país? Consideremos a teocracia em Israel. Não seriam os reis de Israel mais perversos e mais injustos do que as nossas autoridades? Não seriam os governadores e imperadores romanos mais injustos, corruptos e desonestos que as nossas autoridades? Nem por causa disso, Deus tirou do Estado a responsabilidade de aplicar a pena capital nos casos mencionados. Então, à luz da Bíblia, eu não teria dificuldade nenhuma em apoiar e defender que o nosso Estado aplicasse a pena capital nos casos de que alguém tire a vida de outro, sendo comprovada a culpa deste criminoso. Quem será o próximo? Ou a próxima? Sena. João Sena.
Pastor, a minha pergunta ela foge um pouco da pena de morte, mas faz parte do contexto, né? Devido ao mandamento que está sendo apresentado. Qual a posição do Senhor com relação à legítima defesa, própria ou de outra? Não foge não, Sena. Está dentro do contexto. Eu tranquilamente, eu não tenho, mas se tivesse em casa o porte de arma e uma arma em casa, e a integridade de minha esposa e dos meus filhos estivessem sendo ameaçada, eu não teria dificuldade nenhuma em executar, mas com um tiro bem dado no meio da testa. Minha família vem em primeiro lugar. E faço isso com a consciência tranquila, irmãos, embasado na Bíblia. Eu tenho uma pergunta. Oi, filha. Pastor, o senhor colocou como fundamento aí de validade da pena de morte a morte de Jesus e dos apóstolos. Perfeito. Só que aí depois falou que a pena de morte seria para o homem mau. E eu acho que para mim ficou tipo uma contradição. Ok, então deixa eu explicar o contexto, filha. Foi ótima a sua pergunta. No contexto em que eu apresentei ali os slides, eu quis dizer que nem Jesus e nem Paulo, eles foram contra a pena de morte, ou se levantaram contra a pena de morte, acusando o Estado de não ter poderes para este fim. Então, quando eu fiz o uso daquelas duas citações no contexto, foi justamente para fundamentar o meu argumento que tanto Jesus quanto Paulo reconhecem a legitimidade e o poder do Estado em aplicar a pena de morte. É nesse contexto. Eles não tiram ou eles não deixam de reconhecer este poder por parte do Estado. Esse é o ponto. Espero que tenha ficado claro. Complementando, e sim, foram julgados injustamente, e sim, foram punidos sem merecer, e sim, foram mortos sem nenhum pecado, né? Sem sombra de dúvida. Então, tanto os apóstolos quanto Jesus. Claro. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta? Não se intimidem. Até o objetivo foi ser um pouco mais breve para a gente ter esse tempo de perguntas. Bom, acho que ficou claro, então. Ficou claro? Ou não. Antes do Rev descer, você acredita que, não apenas por promessas, mas o nosso atual presidente, ele antes do final do seu, né, isso é especulação pura, né? Antes do final do seu mandato, vai tentar uma proposta nesse sentido? Eu creio que não. Mas oro pelo nosso presidente, oro pelo nosso Estado, oro para que seja aprovado o projeto de lei apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Eu creio que haverá um grande ganho para a nossa sociedade, no sentido que teremos leis mais rígidas ao combate à criminalidade. Eu creio que o ponto importante é esse: quanto mais rígidas forem as leis no combate à criminalidade, mais segura estará a população. Temos que entender que Deus, eu volto àquilo que eu disse anteriormente, em todas as suas leis, teve sempre como objetivo, e ainda tem, a preservação da vida. A vida é sagrada, a vida é santa, e ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem. O peso é muito grande quando alguém atenta contra a vida de outrem. É o que a Bíblia nos ensina, é o que o 6º mandamento tem a nos ensinar nessa noite.